Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Estamos aqui agora, neste instante, às 7h30 da manhã, para juntos iniciarmos o nosso dia, a nossa terça-feira, com uma palavra do Evangelho em nosso coração, com os doces ensinos do Cristo para a nossa jornada terrena. Então sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja presente em nosso coração, que possamos estar com a fé, meus irmãos, fortalecida em nossa alma, porque quando temos o pilar da fé fortalecida em nosso coração, nós enfrentamos tudo que chega em nosso dia, todas as batalhas, todas as dificuldades, com um pouco mais de paciência, com esperança no amanhã melhor, com um pouco mais de calma. Então que possamos estar com a fé bem fortalecida em nosso coração, que possamos estar segurando nas mãos de Jesus para caminhar hoje e sempre. Bom, meus amados irmãos, sejam todos aqui muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso momento que iremos unir aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa querida obra Há 2000 anos. Meus irmãos, estamos hoje no nosso 19º encontro dedicados a unir o Evangelho com a obra Há 2000 anos. Estamos aqui passando capítulo a capítulo dessa obra, mergulhando nos ensinamentos de cada página e unindo tudo isso com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje nós iremos aqui dar sequência. Estamos entrando hoje no capítulo 9 dessa obra. Deixamos aqui tudo na descrição do vídeo para os nossos irmãos que desejarem saber o capítulo, a passagem do Evangelho também segundo o Espiritismo que estamos unindo. Todos esses detalhes nós encontramos na descrição do vídeo. Bom, meus irmãos, vamos iniciar o nosso momento do Evangelho? Vamos aqui com a paz de Jesus convidar ao Cristo para estar presente conosco? Vamos abrir as portas da nossa alma para mergulhar nesse capítulo 9? Meus irmãos, lembremos que ontem chegamos naquele momento da crucificação de Jesus. E meus irmãos, quem estava ali observando todo esse cenário triste e infeliz era Ana. Lembremos que Ana é a empregada mais próxima de Lívia. Ana e Lívia, elas têm um carinho muito profundo um pela outra. E lembremos que foi Ana que conduziu Lívia para ter a chance de conhecer Jesus pessoalmente. Ana era cristã e estava ali com o coração angustiado, observando e vendo toda aquela cena de Jesus subindo o Calvário com a cruz nas costas. Neste instante, Ana corre até a casa de Lívia, chama Lívia às pressas e com o coração contorcido de dor por aquele momento, Ana explica que Jesus estava naquele instante sendo condenado para a crucificação. E Ana implora se Lívia poderia fazer algo para reverter essa situação. Se Lívia, como esposa do senador romano, poderia conversar com o senador ou com o governador romano e pedir para essa situação ser revertida. Quem sabe, Lívia, sendo esposo de Públio, poderia solicitar que tudo isso tivesse um final diferente. Lívia ouve
com o coração também estremecido, tudo que Ana está lhe contando. Lívia também tem um profundo e verdadeiro amor por Jesus. Então ela não pensa duas vezes. Ela logo tem a ideia de ir atrás do governador romano, ir atrás de quem? Pôncio Pilatos, e solicitar para ele reverter toda essa situação. Só que para Lívia fazer isso, ela precisava pedir a autorização de seu esposo Públio Lentulus. Só que ela não encontra Públio ali, porque Públio está lá na casa de Pilatos. Lembremos que ontem a gente trouxe esse momento, comemorando, festejando a sentença dada a Jesus. Lívia, então, não encontra Públio e ela não pensa duas vezes, ela vai até a casa de Pilatos. E ela tem a ciência de que isso pode lhe trazer consequências. Não ter pedido a autorização de seu esposo para isso. Ela tem ciência que pode ter consequências, mas ela coloca o amor de Jesus à frente de tudo isso. Ela coloca o amor de Jesus à frente dos interesses dela. Então ela vai atrás de Pôncio Pilatos. Chegando até o local, com quem ela se depara? Quem é a primeira pessoa que ela encontra? Sulpício. E vamos juntos rememorar que Sulpício tem coração de fel e lábios envenenados. Sulpício possui aquelas palavras carregadas de calúnia e de fofoca. Quantas calúnias Sulpício não fez de Lívia para Públio? Lembremos disso. Sulpício, que ficava observando as situações pela metade e depois ia lá para Públio e fazia fofocas distorcidas do que ele viu, prejudicando Lívia nisso tudo. E quem Lívia encontra? Sulpício. Exatamente. Lábios envenenados, lábios carregados de calúnia. E Lívia com o coração sereno, com o coração tranquilo, mas também angustiada, porque ela sabia que Jesus estava indo rumo ao Calvário. Lívia expõe toda a situação e pede se Sulpício poderia chamar a Pôncio Pilatos, pois ela gostaria de conversar com ele em particular. E ela já expõe que o tema da conversa será sobre Jesus. Se Sulpício poderia chamar a Pilatos para ela conversar com ele sobre a condenação de Jesus. Ou seja, Lívia deixa claro para Sulpício a intenção dela de se encontrar ali com Pilatos. Meus irmãos, Sulpício, malicioso, lábios carregados de fofoca, de maldade, conduz a Lívia até um dos gabinetes daquela grande casa. E deixa ela ali, pede para ela esperar que ele vai lá chamar Pilatos. Só que os dois não contavam que tinha alguém observando essa situação. Tinha alguém que observou de longe Lívia chegando e solicitando para conversar sobre Jesus com Pilatos. Esse alguém era Fúvia, que também estava ali no meio das comemorações da condenação de Jesus. Lembremos também que Fúvia, lábios envenenados. Fúvia aparentava uma pureza que ela não tinha no coração dela. Fúvia, desde o início da história, que a gente já vem passando aqui os capítulos, ela é uma alma que se mostrava carinhosa, dócil na frente de Lívia, mas que nas costas tramava as maiores calúnias contra a própria Lívia. Falava mal de Lívia para Públio, inventava calúnia, inventava fofoca para destruir Lívia. E isso tudo por pura inveja. E quem nota essa cena? Fúvia. E meus irmãos, Fúvia, ela vai falar a verdade?
Ela vai acolher a intenção que Lívia estava ali para justamente falar de Jesus, da condenação do Cristo, para quem sabe reverter a situação? Não, porque o coração de Fúvia estava repleto de maldade. E um coração carregado de maldade só enxerga maldade. Um coração carregado de malícia só enxerga coisas maliciosas. Um coração, meus irmãos, carregado do desejo de fazer calúnia, só vai enxergar oportunidade para fazer calúnia. Assim era Fúvia, meus irmãos. Assim era Fúvia. Então ela vê toda essa situação, o que ela faz? Corre até lá no meio da comemoração, atrás de Públio, e fala para ele: sabe quem tá aqui? Públio, a sua esposa Lívia. Ela está aqui para se encontrar com Pilatos e é uma chance imperdível de você ir lá e pegar os dois no ato, conversando sem você por perto. Públio ouve aquilo, fica desconcertado. Olha a maldade de Fúvia, meus irmãos. A maldade. Lívia estava ali para conversar com Pilatos em particular. Lívia estava com uma intenção boa, com uma intenção genuína, querendo ajudar Jesus. Mas os olhos caluniadores distorceram essa intenção de Lívia. E eu queria pausar aqui a história, para depois a gente vai saber como que foi o encontro de Lívia com Pilatos, ainda hoje aqui nessa reflexão, mas eu queria pausar para a gente refletir algo aqui, unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, muitos de nós já passou por essa situação que Lívia está passando. Às vezes a gente faz algo com uma intenção boa em nosso coração, ingênuos. Às vezes a gente faz algo que a nossa intenção é uma intenção sincera, uma intenção genuína, uma intenção boa. Mas muitas vezes a nossa atitude ela é observada por olhares caluniadores. E esses olhares caluniadores irão distorcer a nossa intenção. Irão falar coisas distorcidas do que observaram a gente fazendo. E muitas vezes distorcendo a nossa intenção. Lívia passou por isso. Mas não só Lívia passou. Jesus também passou por isso, meus irmãos. Lembremos da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos da passagem que se encontra no capítulo 24, item 11. Essa passagem, Allan Kardec coloca pra gente um trechinho do momento em que Jesus vai até a casa de Levi, nosso querido apóstolo Mateus. E Jesus, ali entrando na casa de Levi, junto com alguns dos seus discípulos, Jesus senta-se à mesa para comer com eles. E junto deles, naquele momento, nós temos publicanos e algumas pessoas que eles colocavam naquela época como pessoas de má vida. Então, na casa de Mateus, Mateus já não era bem visto, porque ele era cobrador de impostos. Então, na casa de Mateus, estavam alguns publicanos e também estavam pessoas que eles colocavam que eram pessoas de má vida. E Jesus ali no meio, junto com seus discípulos. Os fariseus irão passar nesse instante, observar essa cena e com um olhar maldoso irão distorcer a intenção de Jesus. Com um olhar maldoso irão falar: ora, mas o mestre de vocês está comendo com pessoas de má vida? Ou seja, os fariseus estão ali distorcendo a intenção boa de Jesus. Mas o Cristo ouve essa fala dos fariseus e logo os responde: os sãos não precisam de médico. Porque Jesus estava deixando claro a intenção dele ali. Que ele estava realmente em meio a corações ainda sombrios. Mas Jesus estava ali para ser luz,
pois os sãos não têm necessidade de médicos. Jesus mesmo disse: eu não vim pelos puros de coração. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. E para isso Jesus andava em meio a eles, para ser luz em meio às sombras, para tocar aqueles corações, para a transformação e a renovação. Olha, meus irmãos, como que os fariseus, olhares maldosos, distorceram o simples fato de Jesus estar ali. Mal sabiam eles que há poucos instantes anteriores Jesus acabava de chamar Mateus para ser um dos seus apóstolos. Mal sabiam os fariseus disso. Pois é, meus irmãos, eles passaram, tiraram ali uma imagem distorcida daquele momento e já começaram a falar. Mas Jesus foi logo dizendo a intenção dele: os sãos não têm necessidade de médico. Ora, meus irmãos, isso que aconteceu com Cristo de ser julgado na intenção dele, também aconteceu com Lívia e também pode acontecer com qualquer um de nós. Fazemos coisas de boa intenção, de bom coração, mas estamos cercados, meus irmãos, muitas vezes de olhares caluniadores, que irão enxergar a situação distorcida e distorcer isso mais à frente. Olha, meus irmãos, fato é que Lívia conseguiu encontrar com Pôncio Pilatos ali dentro do gabinete. E ela diz a Pôncio Pilatos: Jesus é um homem humilde, um homem simples, um homem caridoso. Será que não poderia reverter essa situação? E Pilatos irá ser bem objetivo em sua resposta: que não poderia. A sentença foi dada e essa é a palavra final. Lívia então diz: ora, então quer dizer que Jesus está sendo condenado por fazer o bem? Jesus foi condenado por fazer o bem? E Pilatos nada mais diz. Os dois saem do gabinete e quem está lá de fora, ao longe, observando? Públio e Fúvia. E Públio vê o momento que Lívia sai do gabinete junto com Pilatos. Só que Públio, meus irmãos, ele já está ali envenenado com toda aquela calúnia que Fúvia fez de Lívia. Então ele enxerga essa situação como uma traição da esposa, coisa que nós sabemos que não aconteceu. Que a intenção de Lívia foi pura e genuína para ajudar a Jesus. Mas Públio enxergou totalmente diferente porque o coração dele já estava envenenado pelas mentiras que Fúvia vinha contando. E aí ele apenas olha para Fúvia e diz: vencestes, Fúvia. Você venceu. Dizendo que basta agora. Você venceu. Meus irmãos, essa mentira e essa calúnia que Fúvia fez de Lívia vai conduzir a vida de Lívia para situações penosas. Porque toda calúnia, ela é capaz, meus irmãos, de afundar a vida de alguém. Uma mentira, às vezes a gente diz, uma simples mentirinha, mas a menor mentira que seja, meus irmãos, a gente não sabe o tamanho e a proporção que isso pode tomar. Uma palavra distorcida, uma mentirinha, meus irmãos, depois que dito, pode afundar a vida de alguém. E muitas vezes a gente não sabe mensurar isso. E é isso que vai acontecer com a vida de Lívia. Uma mentira irá, meus irmãos, destruir a relação dela e de Públio. Mas isso a gente vai acompanhar amanhã. Aliás, meus irmãos, amanhã nós daremos aqui continuidade ao nosso capítulo 9. Nós veremos aqui a última parte dele e saberemos o que vai acontecer após
Públio enxergar de forma diferente o que aconteceu. Lívia vai retornar para casa. O que vai acontecer com a relação deles? O que vai acontecer com a vida de Lívia por causa de uma mentira, de uma calúnia feita com ela? Será que ela vai aguentar essa calúnia, meus irmãos? Como o coração dela vai suportar tudo isso? Bom, nós veremos amanhã. Convidar todos para estarmos aqui presente. Meus irmãos, deixamos aqui o nosso eterno abraço, nosso eterno agradecimento pelo nosso encontro de hoje. Deixamos o nosso bom dia para todos os irmãos que estão aqui às 7h30 da manhã nos acompanhando, mas também deixamos o nosso boa tarde e o nosso boa noite para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Tenhamos uma excelente terça-feira com a paz de Jesus e nos lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Com a bênção de Deus, nos encontraremos aqui amanhã. Que assim seja.